boa noite, bom dia, boa tarde, depende de onde você está. Seja bem-vindo e vamos falar hoje sobre virtudes. Então, primeiramente, gostaria de saber, fazer a nossa checagem tradicional, se o som está bom, se a imagem está boa. Então, se alguém puder dar um retorno para a gente poder dar um início. Então, esse tema, o som está baixo, vou falar um pouquinho mais perto aqui. Bom, então, sejam bem-vindos. Esse tema de hoje é um tema muito interessante, é um tema muito importante. Eu vou estar com a minha colinha aqui do lado, e porque tem tanta coisa, né, para compartilhar sobre esse tema. E imaginem, na Brahma Kumaris nós trabalhamos bastante com conhecimento espiritual, nós temos vários cursos, né? Nós temos aulas diárias até. Nós trabalhamos bastante com a meditação, mas o interessante é que esses tópicos nós usamos para duas coisas, na verdade. Um deles é para desenvolver virtudes, que é o que a gente vai falar hoje, e o outro é para poder ajudar os outros, né, servir os outros. Né? Então, é super importante. Né? E eu não sei se vocês já fizeram curso, quantos de vocês já fizeram, quantos de vocês estão entrando em contato aí a primeira vez, né? Mas de qualquer maneira na Brahma Kumaris nós temos várias dessas palestras, né? E no curso nós abordamos algumas coisas sobre o tema de hoje, sobre o tema de virtudes, né? Esse tema, antes até de avançar, ele tem algumas variações, alguns outros termos, né? Mas, por exemplo, no ambiente de trabalho, o pessoal hoje em dia ele fala muito de soft skills, né? Que são habilidades, são as competências humanas, soft, né, nesse sentido, né, que é de relacionamento. Tem aquelas habilidades técnicas, né, que é o conhecimento, a técnica e tal, mas eles estão valorizando mais soft skills. E se nós pegarmos no mundo, né, no mundo hoje em dia, são as habilidades mais difíceis de se obter. Né? Você não tem uma universidade, fora a Brahma Kumaris e alguns outros que tem, né? Com certeza tem, mas onde você vai desenvolver paciência, bondade, honestidade, sinceridade, disciplina, organização, respeito. Né? Você vai aprender técnicas, uma série de coisas assim, né? Matemática, engenharia, computação, design, inovação. Mas respeito vai aprender aonde? Por isso que a gente fala até vai aprender em casa, né? Mas se os próprios pais estão ocupados, às vezes também estão atribulados, né, no trabalho, na sociedade, se eles não têm paciência, não têm essa qualidade para comentar e ser um exemplo para os filhos, não aprende em casa, não aprende na escola, e daí complica. Né? Então, ainda bem que tem aí a Brahma Kumaris para nos ensinar e principalmente nos inspirar a ter essa meta de desenvolver qualidades. Né? Então, vamos lá. Então, uma coisa que é importantíssimo para nós é entender realmente o que são essas virtudes, essas qualidades, o que está por detrás disso. Né? Então, eu vou trazer a primeira lição da Brahma Kumaris, que é a base, é o princípio do conhecimento da Brahma Kumaris. Né? E esse princípio, vocês sabem qual que é? O que vocês acham que é a base do conhecimento, ou seja, a fundação, a primeira pedra, né? Assim, o chão do conhecimento da Brahma Kumaris. O que vocês acham que seria? Que, por sinal, é tão simples, é a primeira lição que nós damos no curso, né? Que é quem sou eu. Então, é daí que eu vou
avançar nesse tema para a gente entender mesmo o que são essas virtudes e como desenvolver essas virtudes, né? Essa é a etapa, segunda metade aí do que a gente vai falar. Então, alma, ou ser espiritual, a gente chama de Atma, né, lá na Índia, essa é a base, entender este ser, né? Então, é um princípio, bem rapidamente, bem resumidamente, né, entender isso, como a Rosângela fala, se reconhecer como este ser, né? Então, existem sinônimos. É importante saber os sinônimos, porque daí você vai estar numa literatura, vai estar numa palestra, numa aula, numa conversa, e significa quase a mesma coisa. Então, alma, Atma, ser, essência, o eu interior, consciência eterna, tudo isso é a mesma coisa. A alma, o ser, né? Então, existe o ser e a parte humana, a parte do corpo, né? E as virtudes, elas partem de uma coisa que nós chamamos as qualidades da alma, né? Porque saber que somos uma alma, isso aí, por exemplo, lá na Índia, todo mundo sabe, né? Atma, eles chamam de Atma Hum, né? Sou uma alma. Tanto que tem Mahatma Gandhi. Ouviram falar de Mahatma Gandhi, né? Grande, Maha, de grande, Atma, Gandhi, né? Então tem os Mahatmas, tem Atma. Então para eles está na cultura, está no dia a dia de qualquer pessoa. Não tem nada a ver de espiritualidade, nada a ver com a religião, está na cultura deles. Tanto que essa etapa nos nossos cursos na Brahma Kumaris, lá na Índia, eles vão bem depressa, né? Eles não falam, então, você sabe a alma, tá, somos uma alma, tá. Daí eles já vão para outros tópicos que para nós são até mais fáceis, para eles é mais difíceis, né? Mas esse passa bem batido. Então, saber da alma, que eu sou uma alma, não tem nada assim demais, né? Agora, o que é a alma? Aí começa a ser diferente. E aí vem uma coisa que é bem interessante, que vou fazer uma analogia que fica bem fácil de entender, né? Vamos pegar a água. E essa água ela pode ter qualidade, né? Então pode ser a água pura ou a água suja. A água, ela não existe na forma líquida, vamos dizer assim, não está aí no espaço, ela fica num recipiente, né, num copo, vamos chamar assim, num corpo. Então a água, a essência, a água pura ou água suja, fica num copo. O copo tem a forma, né? Então a água pura tem algumas qualidades, que são, isso é aula acho que de biologia lá no início. Então, quais as qualidades da água pura? Ela é sem gosto, ou seja, insípida, não tem gosto, né? Amargo, ácido, nada disso. Ela é incolor, a gente até às vezes fala transparente, mas ela não é escura, ou clara, ou branca, né? Ela é incolor, bem transparente. Ela é inodora, não tem cheiro, né? E assim por diante. Então, quando a água está suja, então ela fica com aquela cor, sujeira, fica com aquele gosto estranho, né, aquela coisa toda. Então tem a água suja. A água limpa, a água pura, tem essas qualidades. A água suja também tem ali, né, aquela qualidade original da água pura, mas ela está com outras coisas misturadas, não? Tá? Tem sujeiras misturadas, né? Então, a água no seu estado puro tem qualidades que são só da água pura. Então, nesse caso, a alma humana no seu estado puro, e é importante esse estado puro, né? Ela tem qualidades específicas da alma, que não são qualidades do corpo, né, ou atributos do corpo. Vou pegar o exemplo do corpo. O corpo tem atributos ou qualidades. Então, o corpo ele pode ser tamanho, é um atributo, então ele pode ser grande, pequeno. Peso, pode ser pesado, leve, né, um outro atributo pode ser a cor. Então, uma pessoa amarela, branca, negra. Pode ser idade, pode ser gênero, né? Então, são atributos, são coisas relacionadas ao corpo. Tanto que a beleza e a feiura, que se fala tanto hoje em dia, é do corpo.
A pessoa é bonita, é o corpo que estão avaliando ser bonita, né? Embora eles falem, né, a beleza interior é que conta aquela história toda, né? Mas eles estão falando, muitas vezes, da beleza do corpo, beleza física. Porém, tem as qualidades da alma, né? Então tem a alma, o eu, que usa o seu corpo, assim como vocês têm provavelmente uma casa, um carro, uma roupa. Vocês têm uma roupa, né? Vocês usam aquela roupa, vocês põem a roupa, tiram a roupa, entram no carro, saem do carro, entram na casa, saem da casa. Ninguém diz eu sou a casa. O que você está olhando para mim? Imagina se está olhando para alguém na rua, a pessoa fica olhando, né, para a casa, e aí você está na janela olhando ali para a rua, né? E daí tem alguém olhando para casa, você não sabe, está olhando assim no jardim, coisa assim. Você não vai falar, fulano, o que você está olhando para mim? Não olhe para mim. Não, você vai falar, olha, você está olhando para minha casa, assim, opa, está meio desconfiado, né, ladrão, coisa assim, mas você não vai falar se está olhando para mim, você vai estar dizendo, está olhando para a minha casa, para o meu carro, para a minha roupa. Só que com o corpo, aí que pega, porque a gente, no sentido de nós, seres espirituais, seres fantásticos, seres divinos, que somos, né? A pessoa pode não aceitar, não entender, que nem criancinha, né? Sabe que criancinha às vezes não quer aprender? Não, eu não vou, eu não quero, não, eu não... Aquela coisa assim, né? E a mãe ou o pai fala, né, alguma coisa, mas você pode, não, eu não consigo. Às vezes o ser humano, ele está assim, o ser espiritual é um ser divino, poderoso, né? Tem uma relação com o ser supremo, só que esqueceu e se confundiu com o corpo, e se confundiu com as qualidades do corpo, esqueceu as qualidades da alma. Então, hoje em dia, as qualidades da alma, eu não estou chamando de virtude ainda, estou falando qualidades. As qualidades da alma, elas estão esquecidas. Então, as qualidades da alma, elas também podem ser chamadas assim. Então, uma qualidade da alma, não tem nada a ver com o corpo, é paz. Outra qualidade da alma é o amor. Quais as outras que são? Paz, amor. Outra qualidade da alma, não é do corpo, não é da natureza, não é dos animais, embora eles sejam almas também, mas a qualidade da alma é felicidade. Então, paz, amor, felicidade. E tem mais três um pouquinho diferente. Quando a alma humana está bem limpa, está bem pura, né, não tem vícios, não tem maldade, negatividade, a gente chama de pureza. É uma qualidade da alma, a qualidade da pureza, né, aquela limpeza, como se fosse uma luz, né, clara. Então é pureza, uma quarta qualidade. Uma quinta qualidade da alma é o poder. A alma vai ter força interna, a alma, né, falando da alma, do ser, que não é saber que eu sou uma alma. Qualquer um sabe que tem a alma, que existe a alma, até que é uma alma, mas quais as qualidades da alma? Que tipo de alma sou eu? Né? Então, a quinta qualidade é o poder. E uma sexta qualidade a gente pode chamar de conhecimento. Então, paz, amor, felicidade, poder, pureza e conhecimento. Seriam qualidades da alma. A analogia que também pode ser feita é com as cores básicas. Estas seriam as cores básicas da alma. Elas se misturam e geram uma infinidade. Mas é uma infinidade de quê? Aí que vem a relação alma e corpo. A alma tem qualidades que a gente pode dizer como sinônimo, qualidades intrínsecas da alma humana, qualidades natas da alma humana, ou atributos da alma humana, né? A essência da alma humana, e quando elas são expressas por meio do corpo, ou seja, na fala, no olhar, no gesto, na ação, daí nós chamamos de virtudes. Então, virtudes é a expressão
das qualidades da alma. E nós gostamos de usar uma expressão que é virtudes divinas. Depois eu explico um pouquinho mais, virtudes divinas, né? É esse caminho, qualidades. Eu vou dar um exemplo, então, por exemplo, de a pessoa tem paz, ou não, né? Mas digamos, ela tem lá, o certo seria ela ter paz, na essência, no ser, e ela expressar esse comportamento na forma, por exemplo, um olhar sereno, um gesto tranquilo, uma voz calma. Tem essas expressões assim. Um comportamento, pode ser o comportamento sereno, tranquilo, calmo, né? Isso é semântica, mas essas expressões comportamentais ou corpóreas, elas são chamadas então de virtudes. As virtudes, elas são a expressão destas qualidades essenciais da alma, certo? Devo pegar, né? Qualidade da alma, virtude. E aí logo a gente vai, na parte do desenvolvimento, vocês vão ver como é importante ter essa diferenciação entre a qualidade da alma, que são as cores básicas, e as virtudes, que são uma combinação. Então, na Brahma Kumaris, a gente dá muita atenção no desenvolvimento das virtudes. A gente tem 4 matérias, né? 4 grandes matérias, né? Então, uma delas é autoconhecimento, ou conhecimento, né? Conhecer várias coisas, a gente chama conhecimento espiritual. A segunda é meditação. Na meditação, a gente acessa as qualidades da alma, não virtudes. Virtudes você não acessa na meditação, porque a virtude, ela é um comportamento, ela é no dia a dia. Então, vamos dizer assim, a pessoa tem coragem. A coragem, ela pode ser uma mistura de força, de poder, né, daquela qualidade do poder com a qualidade do conhecimento, ou sabedoria, pode ser a expressão, né, do conhecimento com a expressão da pureza, uma sabedoria correta. A bondade pode ser paz e amor, assim por diante, né? A sinceridade, por exemplo, para ser sincero, você tem que ter uma certa força, você tem que ter um certo poder, você tem que ter calma. Então, as virtudes é uma mistura dessas qualidades, né? A gente não se preocupa muito nos componentes das virtudes. A gente não fica estudando, por exemplo, que paciência é paz mais amor. Não, a gente não usa muito o nosso tempo e tal, né, nessa relação. A gente sabe que tem as qualidades da alma e que tem as virtudes. Que a gente quer é ter um comportamento virtuoso. Isso é uma meta nossa na Brahma Kumaris. É a nossa meta da meditação. A meta da meditação não é ter uma experiência mística de amor a Deus. Você vai ter isso de qualquer jeito. Não precisa nem ter essa meta, né? A nossa meta não é meditar bastante para ter autocontrole, né? Porque não adianta ter autocontrole e não ter felicidade. Eu não ser uma pessoa bondosa, uma pessoa humilde, uma pessoa calma, tolerante. A meta que a gente tem é desenvolvimento de virtudes, né? E, por exemplo, o contentamento, que é uma das grandes virtudes, é baseado na felicidade. Então, e no conhecimento, né, porque o que diz o próprio contentamento é você estar satisfeito com a situação que você tem, né? Então, são assim. Então, qualidades da alma, virtudes. As qualidades são bem espirituais e as virtudes é uma expressão prática, né? Então, essa aqui é a ideia, né? Então, vamos lá agora para essa parte de como desenvolver. Por sinal, se vocês tiverem perguntas, podem fazer no chat aí, que eu vou respondendo. Vocês podem colocar aí alguma pergunta, alguma dúvida, né? Então, essa é uma definição básica de qualidade intrínseca, qualidade inata da alma e virtudes, né? Existe uma enormidade de virtudes, dezenas, né? Na Brahma Kumaris a gente já listou mais de 100 e tantas virtudes. E elas podem ter famílias, né? Pode ter a família
que está mais ligado àquela qualidade do amor. Então, a amorosidade, bondade, gentileza, perdão, misericórdia, compaixão, tolerância, são ligados à família, vamos dizer assim, dessa qualidade do amor. E você pode brincar, né? Pode ter família dentro de família, né? Então, isso aí é mais assim para passar tempo, né, se envolver, né? Mas vamos ao que importa mesmo, que é como desenvolver essas qualidades. E aí tem algumas coisas muito interessantes, né? Na Brahma Kumaris nós chamamos então essa disciplina, pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido falar até no curso, a gente fala, é uma palavra em hindi, né, no idioma indiano, que se chama Dharna, com N, né? Na Índia tem Dharma com M de Maria, né, Dharma. Dharma é retidão, é fazer a coisa certa. E cada um de nós tem um Dharma do seu momento, da sua história, da sua jornada. Então, Dharma é bem contextualizado. O Dharma com M, né, que o budismo fala muito, é, por exemplo, uma mãe que tem um filhozinho ali de 3 meses. O Dharma, ou seja, o certo, é ela cuidar da criança e não ficar, por exemplo, preocupada com a beleza, com o carnaval, por exemplo. O Dharma, ou seja, a retidão, fazer o certo, é cuidar daquilo que você é responsável. O Dharma de um soldado é defender o seu país, né? Ou então, o Dharma de um trabalhador é fazer o seu trabalho, não é meditar no trabalho, ser bondoso para os outros. O Dharma é fazer o certo, né? Mas a gente está falando aqui de Dharma com N de Nadir, N de Narayan, para os que conhecem. Então é N de nada, né? Então, Dharma significa assimilação ou desenvolvimento de virtudes. Isso está ali, foi colocado, Dharma. Assimilação ou desenvolvimento. Algumas vezes o pessoal fala de resgate de virtudes, né? Mas não, a gente resgata as qualidades essenciais do ser. Essa sim, a gente resgata, porque elas estão no ser. A gente tem que... É como, imagina assim, uma pedra, um diamante pequenininho, né? Uma pepita de ouro ali, e tem uma crosta de barro, de terra, de outras coisas, de rocha, né? Então, é um diamantezinho, mas está ali envolvido com um monte de coisa, né? Então, às vezes a gente fala assim, que a essência da alma, ela está lá, mas ela está escondida em camadas de personalidade, de cultura, de crenças, de traumas, né, a gente chama na Brahma Kumaris de sanskaras. Então tem várias camadas, né, tipo uma cebola, né? Mas na essência está o ser. Então, às vezes a gente fala resgate das qualidades da alma, ou seja, aquela força, aquelas 5, 6 qualidades que eu falei. Você resgata. E aí vem os 2 grandes aspectos do desenvolvimento. Uma parte do desenvolvimento é purificar a alma, assim como você purifica a água. Esses dias eu fiquei sabendo de um purificador, achei bacana aquela coisa de... Ele não era ozônio, era mais chique ainda, era uma técnica dessa. Bom, o aparelhinho sai R$20 mil, né? Então tem que purificar a água, né? Sai a aguinha, imagina, se bebe aquilo, purifica até a alma. Mais de R$20 mil sai o negocinho. Mas ele purifica de alguma maneira a água. Na verdade, ele alcaliniza a água, né? Nem purifica, hein? Nem purifica, alcaliniza. A alma, a água, você pode decantar. Então, digamos que tem sujeiras na superfície da água, ou da alma, né? Mas tem sujeira, você deixa ela num poço de decantação, que nem tem nesses grandes reservatórios, aí das várias etapas de purificação da água que existem, uma delas fica paradona a água ali, né? Então, 2, 3 dias, cai os sólidos, vão lá,
para a parte de baixo, cai, né? Separa, e depois vai para outra etapa, para outra. É um processo de purificação da água. Agora, o mais fácil, se você quiser, evapora, é muito caro, né? Por isso que eles não fazem, né? Senão não fariam. É o mais poderoso, né? Você evapora, se joga um calor na água, e daí sai a fumacinha, o vapor de água, e a água é maravilhosa, a água, por sinal, o que faz o nosso planetinha ser único, em termos estatísticos, uma das coisas é ter esse elemento água em 3 formas. Bom, não tem nada a ver com virtude, mas é fantástico isso. A água, ela evapora, e daí você pode condensar e num outro recipiente a água está pura, porque tudo aquilo que ficou não evapora junto, né? A água tem essa capacidade. Então não evapora, não condensa junto, então você consegue filtrar, você consegue, através do calor, você consegue fazer com que a água se torne pura de novo, com aquelas qualidades que só ela tem, água pura. Então, vamos chamar isso de purificação da água. Da mesma maneira, a alma tem qualidades, e daí você pode purificar a alma. Então, a alma que está viciada, que está apegada, raivosa, está triste, e aquelas várias outras doenças que vêm do ser doente, né? Então vem a depressão, a tristeza, o medo, e doença física no corpo, tudo isso vem, mas na origem é a alma que está doente, vamos dizer assim, o ser que está, como a gente falou naquele princípio, o ser não se reconhece, não se percebe, não dá energia para si, então a alma está enfraquecida, está sem as suas qualidades. Quando nós fazemos um processo de purificação, então nós estamos primeiramente acessando, resgatando, redescobrindo, ou então descobrindo, e é bonita essa palavra, uma coisa está coberta, né? Daí se tira o véu, se descobre. Então você pode descobrir, mas se descobre as qualidades da alma. Na meditação do Raja Yoga, que depois eu vou falar no final, mas é o método por sinal é um dos únicos métodos que existem de purificar a alma. Você joga o calor, vamos dizer assim, a força, a energia pura, que seria um calor mesmo, a alma humana em contato com a alma suprema, isso é Raja Yoga, a alma humana se purifica, então ela é como se ela se tornasse sutil, ela recebe uma energia, a alma humana se purifica, ou seja, ela larga, ela se desprende dos vícios, dos traumas, de tudo. Só que a única coisa que acontece aí é um resgate, um redescobrimento das qualidades da alma. Você não fez ainda o trabalho da assimilação das virtudes, não fez ainda. Isso a gente chama de meditação. Então, com a meditação, você purifica a alma. Que como eu falei na Brahma, a gente tem o conhecimento, o yoga ou meditação, a gente chama de Raja Yoga, e depois a assimilação de virtudes. Então, com a meditação, com o yoga, você purifica a alma, mas você não assimilou virtude ainda, você não fez nada ainda, você está só na matéria, você só está na matemática, você não foi ainda para português, inglês, você só está na matemática, né? É outra disciplina. Então, você purifica a alma, e a alma fica pura, a alma fica feliz, a alma fica amorosa, ou seja, ela tem amor, ela tem um contato com a fonte. Então você faz essa etapa, certo? Então isso é purificação da alma. E aí, quando as virtudes, que a gente já vai ver, elas são desenvolvidas, treinadas, praticadas, e você tem que ter um uso consciente, ou como está na moda, um uso intencional delas, aí a gente chama de desenvolvimento ou dharana, assimilação das virtudes, porque
E daí nós chamamos também, só um parênteses, eu não vou entrar em detalhes, isso é um tópico mais avançado, mas tem... Estou lendo aqui as perguntas. Então, tem virtudes divinas, que são baseadas em técnicas, que são baseadas, às vezes, num aspecto comportamental, e existem as virtudes divinas. Virtudes divinas são baseadas nas qualidades da alma. Então, a virtude divina é baseada no amor, não é baseada, por exemplo, na esperteza que eu posso manipular o outro, se eu for queridinho para aquela pessoa, tipo uma manipulação amorosa, ou manipulação política, esse tipo de coisa assim, né? Então, isso não é uma virtude divina, porque ela não é baseada no amor puro, ela é baseada numa técnica, no comportamento, numa intenção, em aprender, ouvir alguém fazer, mas não tem aquela conexão com a essência pura. Então, a essência pura dessas qualidades puras, que vem com a meditação, que vem com a conexão com a fonte, né, e Deus é lembrado como oceano dessas qualidades, Deus é oceano de amor, oceano de paz, oceano de felicidade, né, ou seja, ele é o oceano de qualidades. Quando você se conecta com esse ser que tem todas essas qualidades, elas se despertam, né, elas ficam vivas de novo, né, em você. Né. Então agora vamos para essa segunda etapa, que é desenvolver virtudes. Então vejam que eu estou tornando isso diferente, porque é muito comum você ter um yogi que medita há anos, então ele acessa a paz, né? Lá na Índia tem muitos, né? Daí você acessa a paz, mas daí aquela pessoa, ela não tem tolerância, ou então ela não sabe que para determinada situação você tem que agir de uma determinada maneira, não é deixando as virtudes, é colocando outra virtude. Né? Então, existe uma sabedoria por detrás da prática das virtudes. Ela não é inocente, ela não é automática. Por isso que tem uma terceira disciplina tão importante para nós, né, Brahma Kumaris, porque você vai ter que ter conhecimento, você vai ter que ter um pouco de sabedoria, você vai ter que ter estudo, você vai ter que ter uma preparação para isso. Então vamos lá. Primeiro princípio para desenvolvimento, e até começa, vamos dizer, a palestra, ou seja, dicas para desenvolver essas qualidades. O primeiro princípio é o princípio de que, vou ler é uma expressão em inglês antiga, né? Segundo Ken O'Donnell, é antiga, é tipo popular da cultura inglesa, mas é assim, where attention goes, energy flows, results show e life grow. Né? Esse results show é mais moderninha, né? Mas basicamente é assim, aonde a atenção vai, ou seja, o olhar, os pensamentos, a atenção, a energia segue. Você está dando energia para aquilo. Então, digamos que você está com sentiu uma dor, né? Daí você foi lá na internet, pesquisou no Google Doctor, né? Que é terrível, né? Mas as pessoas gostam, e diz assim, quando você tem essa dor, é porque você tem a doença XYZ. Então, a energia da pessoa começa a então eu tenho a doença, e daí vem essa expressão life, ou seja, a vida cresce ou floresce, né? Então, aquilo começa a se tornar uma realidade. E aí tem essa outra expressão mais moderninha, né? Os resultados aparecem. Né? Então, esse é um princípio. Para onde vai a sua atenção? Você está jogando energia e aquela energia faz com que aquilo aconteça. Esse princípio não se preocupa com conteúdo. O que significa? Que você pode usar para o bem e para o mal. Se a sua atenção vai para alguma coisa boa, e o que é boa para nós? Vou usar bem fácil essa definição. Essas qualidades da alma é uma coisa boa. Paz, amor, felicidade é uma coisa boa. Né? Então, se a sua atenção vai para essas coisas, a sua energia também vai e você vai se tornando. Se você vê nos outros, a sua energia vai, a energia do pensamento, da ação, intenção, e aquilo a vida, aquilo que se torna uma realidade, o resultado, aquilo se torna concreto. Então, aonde vai a nossa atenção, aquilo começa a
a viver, a surgir, começa a se tornar uma realidade. Esse é o princípio, né? Então, com base nesse princípio, o primeiro aspecto que existe para desenvolver virtudes é autoconhecimento. Eu tenho que conhecer quais as minhas virtudes. Eu não estou falando de qualidades, nem que eu sou uma alma. Isso é muito fácil. As qualidades são aquelas 6, pronto, terminou, você já sabe. Agora, quais são as minhas virtudes? Será que eu tenho bondade? Será que eu tenho paciência? Será que eu tenho honestidade, disciplina, organização, limpeza e assim por diante? Vejam, eu tenho que aumentar o meu vocabulário de virtudes. Já é uma coisa, aumentar o vocabulário de virtudes. Eu tenho que começar a saber mais, perceber virtudes em mim, nos outros, nas situações, num texto, numa conversa, num filme, numa cena que eu veja, não importa que seja uma guerra, quais as virtudes que tem, e aí eu vou, né, desenvolvendo essa habilidade de ver virtudes. Mas o primeiro aspecto é quais as minhas virtudes, quais as virtudes que eu tenho, e sem esquecer do princípio. Se eu começo a prestar atenção nos meus defeitos, são os defeitos que vão ter força. Então, a nossa maneira de desenvolver virtudes é foque no positivo. O que é positivo? Aquelas qualidades da alma que eu falei, né? Se você não sabe, eu vou dar aqui uma dica diferente, né, que eu trabalho com coach, esse tipo de coisa. Se você não sabe quais são as suas qualidades, você pode fazer várias coisas, né? Mas uma delas, eu vou pôr aqui no chat. É um sitezinho. Agora, eu tinha anotado, tá aqui, o site, só vou pegar aqui do lado, tá. Então, é um site que, tá aqui, viacharachter.org. Tá, e eu pus ali tá ali como Rodrigo Amos, eu coloquei um endereço. Eles fazem um trabalho de identificação das forças. Forças é uma pequena variação das virtudes, né? E, de novo, virtudes tem sinônimos, soft skills, às vezes é competências, às vezes são essas qualidades, né, sociais, né, tem sinônimos, né. As pessoas ficam com vergonha de falar com virtude, elas falam soft skills, por exemplo, no trabalho. Então, nesse site ali que eu coloquei, Viacharachter, você consegue fazer uma avaliação e daí vai listar algumas qualidades suas, qualidades positivas, né? Por sinal, esse trabalho aí, ele foi feito pelo pai da psicologia positiva, porque era muito comum, 20, 30, 40 anos atrás, né, quando não tinha essa linha da psicologia positiva, no qual várias outras linhas se derivaram, né, eles focavam no problema. Qual é o seu problema? Esse aí, ele tem o sintoma tal, então ele é assim, ele é assado, e tinha rótulos, né, muitos rótulos, né, para o problema. E aonde vai a atenção, vai a energia e aquilo se torna, ao invés de ver o ser com aquelas qualidades puras, vê um comportamento, rotula o comportamento com a pessoa, isso é péssimo, é que nem falar esse é gordo, esse é magro, você estaria rotulando um atributo do corpo para a alma, é errado, não vai dar certo, né? Tem que ver a alma, separar alma e corpo, uma coisa é atributo do corpo, outra coisa é a qualidade da alma, só que se a sua energia vai para o negativo, aquilo vai se tornar forte, você está dando vida para o negativo. Então o princípio é dê energia para o positivo, e veja suas qualidades sempre no positivo. Então eu coloquei aí um sitezinho, que é o tal e tal, que é para você ter uma ideia, né? Agora, você pode fazer uma lista, você pode fazer essa pergunta, o que as pessoas comentam que eu tenho de bom? De novo, separe qualidades da alma, qualidades do corpo, né? Então, quais as qualidades que eu tenho? Eles falam que eu sou respeitoso, que eu sou uma pessoa paciente, que eu sou uma pessoa firme, eu sou uma pessoa assim, sou passiva. Então, vá reconhecendo as suas virtudes, isso é bem importante para poder estar trabalhando mais e mais nelas, né?
Então, primeira etapa, e eu estou separando, hein? Vocês viram que eu já separei. Purificar a alma, ou seja, a meditação traz o resgate das qualidades da alma. Agora a gente está falando um pouco das virtudes. Quais as virtudes? Quais os comportamentos? Qual é a minha fala? O meu gesto? Como que eu me comporto? Eu sou disciplinado, eu sou organizado, eu sou pontual, eu sou mais criativo, mais flexível. E uma coisa muito importante para nós, isso é quase que um segundo princípio, nós podemos desenvolver todas as virtudes. Todas as virtudes nós temos, se eu acessei nessa conexão da meditação, essa purificação da alma, essa lembrança do Ser Supremo, eu consigo a fonte, a energia, a capacidade de desenvolver Não sei se caiu, mas deu uma paradinha aqui. Então, a primeira etapa é conhecer em si. Segunda etapa é praticar conscientemente. Então, tinha dado uma parada e estamos voltando agora. Então, a segunda etapa é... Voltou aí? Digam se voltou. Então, a segunda etapa é praticar conscientemente. E você pode usar o sinônimo intencionalmente. Então, o que você faz? Você vai escolher uma dessas qualidades, né, que você já fez ali uma lista, você já viu algumas que você tem, talvez outras que você queira desenvolver. Então, você vai pegar uma dessas qualidades e daí você vai começar a praticar ela. Então, digamos que você precisa desenvolver mais serenidade, mais paciência, mais tolerância, mais amorosidade, mais flexibilidade, mais criatividade, ou então ser mais firme, ser mais assertivo. Tem várias dessas. Então, você escolhe uma dessas, só que a minha sugestão é, primeiro, pegue as qualidades no qual você é bom. Pega as suas forças. Por isso que é interessante fazer aquela pesquisa. É gratuita, você mesmo recebe, você escolhe ali português, é uma coisa independente, né? Então é interessante. Então pega as suas qualidades, as suas forças, aquilo que você é bom, e tente ver assim. Então hoje, como eu usei essa qualidade? Então vamos pegar assim a qualidade da organização, da pessoa organizada. Como é que eu fui hoje? Como é que eu usei minha organização? Eu organizei a minha agenda, eu organizei a minha mesa, organizei a minha refeição, então estava tudo organizado. Então, vá reconhecendo o quando e como você usa essas qualidades. E comece de novo com essas qualidades fortes, com as qualidades que você já tem, né? Quando que você usou? Como que você está usando? Como que é a reação das outras pessoas quando você usa? Será que, por exemplo, pega a organização. Daí a pessoa é tão organizada que ela vira uma chata, uma cri-cri, ela é uma rígida, ela, fulano, você não está fazendo sim, tem que ser assim. Ou seja, ela usa aquilo, mas aquela virtude, ao invés de ser uma virtude que torna a vida mais virtuosa, mais rica, mais flexível, né? E virtude é a base de relacionamentos harmoniosos, virtudes é a base de sucesso no trabalho em conjunto com as pessoas, é a base de viver bem em sociedade, virtudes, né? Se a pessoa não tem, é complicado. Então, se a pessoa não tem virtudes, ela pode ser vou pôr de novo aqui para o pessoal que está querendo o site. Então, se você não tem virtudes equilibradas, você pode ser um chato. Ou então, o contrário, a pessoa é tão desorganizada que bagunça a vida dos outros. Então, você tem que pegar as suas forças, saber quando que você usa, como você usa e começar a fazer variações. Espera aí. Se eu for organizado também nos meus pensamentos. Agora, se junto com uma organização eu for mais flexível,
Se junto com organização e flexibilidade eu for criativo, daí você vai começar a fazer variações. A nossa vida, ou seja, a vida, né, dos estudantes da Brahma Kumaris, tem muito disso de experimentação. É um laboratório, e é um laboratório principalmente de virtudes, né? Se você quiser desenvolver virtudes, como eu falei, só meditar não está desenvolvendo virtudes. Para desenvolver virtudes, conscientemente você tem que saber, nessa situação eu preciso usar paciência. Nessa outra situação eu preciso usar assertividade. E naquela outra eu tenho que ser corajoso. Aí que vem o que eu estou chamando de prática consciente, intencional, é com conhecimento, com sabedoria. Primeiro você tem que reconhecer que você tem algumas qualidades, que você vai sabendo como usar e vai praticando, vai testando ela. Deixa eu ver, digamos que você tenha um pouquinho de coragem, mas você tem que ser mais corajoso, né, ou corajosa. E daí você, deixa eu ver nessa situação como é que eu vou fazer. Daí você medita, você se preenche com aquela força, porque a coragem está ligada com força, com poder, né? Tem que ter poder interno para ter coragem. Né? E daí você testa como é que é na situação. Deu certo, foi demais, foi de menos, teve ansiedade, teve uma tensão. Não, então peraí, então eu tenho que misturar coragem com calma, que é paz, né? Coragem com desapego do resultado. Tem que fazer e se deu, não deu também. Né? Então você vai testando o uso dessas virtudes. Né? Então a nossa vida, vamos dizer, de desenvolvimento espiritual é vida de experimentação. Daí você começa com a virtude forte porque é mais fácil. Depois você pega uma virtude que você tem menos. E eu não estou falando em nenhum momento em trabalhar com uma negatividade, em tentar eliminar uma negatividade, não, porque daí você está dando energia para aquilo. Digamos assim, você tem medo. Você não vai pensar, eu tenho que perder o medo, eu tenho que deixar esse medo, mas que medo chato, não gosto mais. Você está dando mais força para ele. Então você tem que pensar, não, eu tenho que desenvolver coragem. Dê atenção e energia para a coragem. Então, procure ver nas pessoas que são corajosas. E é uma terceira etapa, né, que é reconhecer nos outros. Reconhecer em si, praticar conscientemente, você tem que ter sabedoria para usar as virtudes, muita sabedoria, porque você tem que saber usar, quando usar a virtude, na extensão certa. É que nem jogo de tênis, né? O tênis no início a pessoa nem sabe o movimento, ela erra, mas à medida que ela treina, ela consegue pôr a bolinha com a força que ela quer, com o efeito que quer na distância, ela põe onde quer, né? Então ela consegue ter um domínio, né, um controle sobre a bolinha que está indo lá para a quadra do adversário. A mesma coisa com as virtudes, você vai ter que saber a intensidade, a duração, o momento. Isso tem a ver com a pessoa, tem a ver com a situação, tem a ver com o momento. Para mim está tudo legal. Então tem a ver com o momento, certo? Então isso é a sabedoria. Virtudes envolve essa sabedoria. Não é usar inocentemente, eu sou sempre cheio de paz. Não vai dar certo. Em alguns momentos você vai ter que ser cheio de lei. Outros momentos cheio de paz. Você vai ter que ter sempre com aquelas qualidades, você vai ser sempre cheio de paz, de amor, de felicidade. Isso está na alma, isso sempre. Agora, a expressão comportamental daquela virtude, você vai ter que saber quando usar, no momento certo, na hora certa, com a pessoa. Deu para pegar a ideia? Sempre cheio de paz, de amor, de felicidade. Qualidades da alma, isso é alma, né? A alma está lá brilhando, reluzindo. Agora, em algumas situações, você vai ter que ser assertivo, corajoso, determinado, disciplinado, então desapegado, largar, desinteresse, não estou afim, desapego. Em outras, você vai ter que investir, vai ter que insistir, esse tipo de coisa. Então, esse equilíbrio é que é a tal desse dharna, né? Dessa saber quando usar e poder usar aquela virtude na hora certa. Né? Então eu falei de conhecer em si, primeira etapa,
praticar conscientemente ou intencionalmente, pegue uma virtude, como que eu estou usando, quanto tempo, com quem, como é, como não é, essa esquema assim. O terceiro aspecto é reconhecer nos outros, ou nas situações, né? É o externo. Conhecer em si é introversão, ver dentro. E conhecer nos outros, então, é outros e nas situações. Pode ser num livro, uma pessoa, umas coisas assim. Então, reconhecer puxa, olha só que coragem bonita. Então, você vai tentar assimilar a coragem que você tem. Daí você traz, né? Você vai incorporando aquilo. Então, você primeiro tem que reconhecer no outro. E é importante para pessoas você falar: fulano, gosto muito da sua coragem. Então você cria uma energia ótima, porque você mesmo está tendo a atenção na coragem do outro, ou que seja na amorosidade, na inteligência, que seja a virtude, você olha, sua atenção vai e você começa a falar, você começa a comentar, você começa a elogiar. Então é prático. Isso ajuda bastante outra pessoa, isso inspira as outras pessoas também, né? Você falar das qualidades dela, qualidades da alma, né? Não adianta falar, seu cabelo está ótimo hoje, fulano ou fulana. Isso não é da alma, né? Isso é do corpo. Pode falar, né? Mas fale mais, coisa mais profunda, né? Fala, puxa, eu gostei demais de perceber como você manteve o equilíbrio, então como você foi otimista nessa situação, como você lidou bem com aquela dificuldade. Comente a virtude, né? Isso é desenvolvimento espiritual. Falar de uma agradozinho assim que, puxa, que roupa bonita, isso não desenvolve nada, né? Desenvolver virtude, eu vejo que você consegue manter o equilíbrio e os seus princípios, mesmo quando as pessoas estão fazendo assim, essa. Isso é bonito, isso é virtude, isso desenvolve, isso que nos torna seres divinos, né? Então, essa terceira etapa é reconhecer no outro, começar a capturar, né, em si mesmo. Uma outra dica para desenvolver virtudes é visualizar-se tendo aquela virtude. É uma técnica de visualização. Digamos que você queira ser agora uma pessoa super simpática, né, assim, comunicativa, uma pessoa super assim, né? Ou então você queira ser uma pessoa super sábia, então uma pessoa super firme, determinada, o que quer que seja. Você não é isso, né? Porque você tem o poder interno, está recuperando, está num processo aí de purificação, você está nesse processo de entendimento, desenvolvimento das suas virtudes e tal, e ainda não tem aquela qualidade que você acha interessante, você está afim. Então, uma das primeiras práticas é visualize, estude, veja algumas histórias de pessoas que colocaram aquela virtude na prática, como que elas fazem, o que elas pensam, o que elas sentem, qual o resultado, como é que estude, né? E depois se visualize numa situação você tendo aquela qualidade. Então, digamos, é uma qualidade do desapego, então está acontecendo uma coisa chata e você é capaz de estar mais imune, ou então você é capaz de ser mais doador. Tem tantas qualidades você pode escolher. Então, se visualize tendo. Você ainda não consegue pôr na prática, ainda não consegue vivenciar a qualidade, mas você pode, na sua visualização, é uma maneira de meditar, imaginar, né? Você se visualiza. Então, você pode ver um filme, cria o filme. Criar mesmo, você vai estar lá, firme naquela cena, então uma pessoa amorosa, uma pessoa paciente, se visualize tendo a qualidade, isso faz com que a sua mente subconsciente aceite essa possibilidade, e quando você estiver numa situação semelhante, você já experimentou aquilo, você já está acostumado com aquilo, você vai conseguir vivenciar aquilo. Você vai conseguir se comportar daquele jeito. Então, é bem interessante. Visualize você numa cena tendo aquela qualidade, né? É tão comum as pessoas, né,
alguns, é normal, né? Não é nem para usar como técnica, é normal. Mas vê um jovem e se visualiza ganhando um campeonato, passando num concurso, então de férias, eles falam assim, realizei um sonho, né? Realizei uma visão, né? Uma imaginação. Isso é um sonho, né? Você não tem um jargão basicão, né? Um sonho que está se tornando realidade. Toda vez eles falam isso. Um sonho, tá? Ou seja, o que é um sonho? Um sonho é uma imagem, uma visualização, uma experiência, um sonho, né? Você pode sonhar com as suas virtudes a partir dessa técnica da visualização. Sonhe você vivenciando as virtudes que você quer, né? E mais uma dica, afirmações, porque essa dica está conectada àquele princípio, para onde vai a sua atenção, vai a energia. Então não fale assim, eu não tenho paciência, eu não tenho empatia, eu não tenho concentração, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Se você der energia, atenção para o negativo, para o problema, para a fraqueza, para o ruim, aquilo é o que vai se tornar mais forte, ou seja, mais ruim. Então, mesmo que você não tenha, quando pensa assim, eu tenho medo, eu não tenho coragem, é melhor falar eu não tenho coragem do que eu falar eu tenho medo, né? Eu não tenho coragem, pelo menos você está mencionando a palavra da virtude, né? Agora falar eu tenho medo, então não consigo deixar esse medo, esse tipo de coisa. Isso você está afirmando e a sua mente subconsciente vai entender como um comando. O meu senhor, que é o eu que manda na mente, o meu senhor está me comandando para trazer mais medo. Sim, senhor, assim será. Aí você fica cheio de medo, né? Cheio de raiva, de qualquer negatividade. Então, sempre afirme, ou seja, comande, programe, né? Afirmações, ou como a gente fala na Brahma Kumari, sempre pense de maneira positiva no que você quer, nas qualidades que você quer desenvolver. Então sempre afirme, eu sou um ser de paz, a gente até usa essa expressão, Om Shanti, né? Nunca diga eu não tenho paz, eu preciso de paz, paz está difícil, vamos lá, vamos tentar. Não, eu sou um ser de paz, que até é uma expressão, Om Shanti. Eu sou paciente, eu sou amoroso, eu sou bondoso, eu sou feliz. Mesmo que você não tenha, afirme. É uma programação. Você vai se acostumar, esse pensamento vai se tornando automatizado, você vai visualizar, sentir, experimentar. Aí vem o poder da experimentação interna, né? Para que, de novo, é só um método, porque o que a gente quer mesmo, o resultado que a gente quer no comportamento, na virtude. E a tal ponto que aquela virtude vire um hábito, a gente chama na Brahma Kumaris, vire um sanskar, ou seja, um hábito profundo. Então, que olhar o positivo vire um hábito profundo, que você ser paciente, pacífico, sereno, calmo, vire um hábito profundo, ser uma pessoa simpática, uma pessoa harmoniosa, uma pessoa gentil, uma pessoa desprendida, desapegada, vire um hábito profundo, vire um sanskaras. E sabe por quê? Essa pergunta é mais avançada. Enquanto vocês pensam em por que é importante virar um hábito profundo, eu vou responder aqui da Kátia. Qual a virtude eu poderia ver em pessoas mesquinhas? Hoje eu quis dar um toque em uma pessoa que teve um comportamento mesquinho, mas não soube o que falar, me calei. Aí que tá, minha filha, você tem que ter mais vocabulário de virtudes. Existem centenas de virtudes. Não tem ninguém, é impossível um ser que não tenha um percentualzinho ali de alguma virtude. Só que a gente tem que estar exercitando, treinando, tem que estar forte, tem que ser assim, que nem um lutador aí de karatê que ele já tenha incorporado nos músculos, no corpo. Por muito tempo eu joguei capoeira, né? E era automático, nem tinha que pensar, já sabia como fazer as coisas, estava no músculo, né? Então, da mesma maneira,
por exemplo, a pessoa pode ser que seja mesquinha, mas ela tem alguma coisa. Cada caso é um caso, aí que vem a sabedoria, né? Então, ela pode ser que seja organizada na mesa dela, pode ser que ela seja cuidadosa, pode ser que ela seja responsável com alguma coisa, pode ser que ela seja uma qualidadezinha tem, e é esse ganchinho que a gente precisa para tocar essas pessoas. Quando você fala da virtude ou da especialidade, da qualidade, eu não esses sinônimos todos, daquela pessoa, é como se fosse uma brecha do divino. Ali, ela tem 99% de mesquinhez, mas tem 1% de alguma coisa boa. Cabe a nós ter essa visão sábia de conseguir enxergar. Não é fácil, óbvio que não, mas a gente está fazendo um desenvolvimento. Não tem gente que fica horas na academia lá, malhando, horas num salão de beleza, horas estudando, trabalhando. Muito bem, a gente passa horas desenvolvendo virtudes. Então, você vai olhar para aquela pessoa, 1%, ela tem uma coisinha, mas aquela coisinha é um caminho que chega até a alma pura. Então, se você falar daquela virtude, você toca a alma pura. O que acontece? Imagina uma energia que passa ali para um fiozinho de 1%. O resto é rocha, tá preto, o negócio tá complicado, mas tem um fiozinho que chega até a alma pura, que é essa qualidade. É o desafio, né? Aí que é bonito. Desenvolver virtudes é muito bacana, é desafiador. Tá? Você vai ver aquela qualidade, você vai mencionar, você vai olhar, você vai considerar a pessoa como tendo aquela qualidade. E quando você joga essa energia, de novo, a atenção, aonde vai a atenção, em 1%, de uma qualidadezinha, mínima que seja, a energia vai e a vida cresce. Então você acessa, você toca a alma. E aquela pessoa ela vai se sentir bem. Com essa força, ela será capaz de, aos pouquinhos, começar ela mesma, porque a gente não pode mudar a virtude ou defeito de ninguém. Caso vocês não saibam, fica a dica. #fica a dica. Não dá para eliminar o defeito de ninguém. É cada um por si, Deus por todos. Então, você olha a virtude, você menciona a virtude, você considera aquela virtude, aquilo toca aquela pessoa, ela se fortalece e ela é capaz de começar a eliminar as fraquezas dela. É assim que Deus faz conosco. Falando em Deus, como se convive com uma pessoa que o ego e os vícios estão presentes? Muito simples, se a pessoa é muito chata, vai embora, larga. Se não dá para largar, começa a perceber qualidades boas, começa a comentar qualidades boas, jamais veja o defeito, porque se viu o defeito já era. Se falar do defeito, já era. Se ficar olhando, preocupada com o defeito, já era. Não dá. Você está dando energia para o demônio. Então, o que você tem que fazer? Ter a sabedoria, a divinidade, por isso tem que ter meditação, concentração com Deus, ter essa força, essa divinidade de fazer o certo, Dharma, com M, fazer o certo, veja a virtude, comente a virtude. Obviamente que se a pessoa está fazendo um comportamento errado, você vai ter que ser virtuoso no sentido, fulano, isso está errado, faça assim, faça assado. Você vai ter que ter coragem, você vai ter que ter assertividade, você vai ter que ter... Só que veja, quando as virtudes estão conectadas com essa qualidade pura, elas não machucam os outros. Essa é boa, hein? Repetir. Quando as virtudes, nosso comportamento, estão conectadas com as qualidades puras da alma, esses comportamentos não machucam os outros. Agora, quando essas virtudes, que não são virtudes, comportamentos, estão conectados com vícios, o vício do apego, da preguiça, do ego, de um monte de vícios, esses comportamentos machucam os outros, esses comportamentos geram conflito, os egos se atiçam, a raiva se atiça, só faz encrenca. Então,
Você pode falar, conectado com essa essência, fulano, menos, fulano, não é por aí. Mas se você estiver conectado com a essência, isso toca outra alma. Mas exige um certo treinamento, né? Um certo treinamento. Então, gente, vocês viram, esse assunto é muito extenso, esse assunto ele é muito mais experimental do que teórico, muito pouca teoria, a teoria quase que é essa, o resto é experiência, é treino, validações, pegue uma qualidade, tente exercitar ela, tente ser amanhã no trabalho, em casa, que seja, tente ter mais intenção nas suas qualidades, nas suas virtudes, tente trazer mais qualidades. Quanto mais qualidades... Bom, já que ninguém fez aquela resposta, vocês não responderam, que a pergunta era a seguinte: por que é tão importante desenvolvermos na forma de hábitos? Porque é isso que vai com a alma. Só vou falar isso. É isto que vai com a alma. O resto fica para outra vida. A gente só leva nossas virtudes, os hábitos. Nós não levamos nada que a gente sabe, não levamos nada que a gente tem, físico, né? Nada, nada, nada. Você leva virtudes, que são os hábitos conectados principalmente com a alma. É muito profundo, fica para vocês refletirem. Eu vou encerrar com essa parte, vamos voltar um pouquinho para a purificação, voltar um pouquinho para essa lembrança, essa conexão com a alma suprema, com o Pai Supremo, que é o oceano das qualidades. A gente não fala das virtudes, né? Mas é interessante, Deus não tem essas virtudes, Deus tem as qualidades plenas. Né? A gente não fala, Deus é simpático, não, a gente fala, Deus é paz, Deus é amor, Deus é felicidade, Deus é a sabedoria, o oceano do conhecimento, por exemplo. Tem muitos títulos muito bonitos lá na Índia nesse sentido. Então, quando a gente se conecta com o Ser Supremo, é o fogo que evapora a água, purifica a água. Quando a gente se lembra do Ser Supremo, essa conexão que a gente faz com ele traz muita energia para a alma. Ela realmente resgata as qualidades da alma. Resgata a paz, amor, felicidade, a pureza, que depois nós vamos ter que gastar os neurônios, vamos dizer assim, para praticar, para verificar como usar melhor a qualidade, né? Eu não posso ser paciente numa situação que eu tenha que ser firme, né? Eu não posso ser firme numa situação que eu sempre tenho que ser tolerante, amoroso, né? Eu tenho que saber fazer essa distinção. Isso é o campo do Dharna, com N, da assimilação da virtude. O campo do yoga é o campo que traz a essência pura. Então é muito importante o yoga, o Raja Yoga, a conexão com o Pai, que nos traz a força das qualidades da alma, certo? E quando você tiver bastante qualidade da alma, fica muito mais fácil praticar virtudes. Porque daí é como se você só invocasse, eu preciso de paciência, venha a paciência. Eu preciso de força, venha a força. Eu preciso de bondade, vem. Eu preciso disso, vem, porque você tem a matéria-prima, que são as qualidades. Claro que pode vir, mas ainda assim você vai ter que fazer um ajuste. Opa, menos, mais, tá, mas você tem a força. Então vamos lá. Vamos fazer uns minutinhos de meditação, uns minutinhos de meditação. Essa conexão é fundamental, hein? É o mais importante, é você resgatar as qualidades da alma, porque é a matéria-prima, senão você vai saber, mas não vai ser. Você vai saber que é importante ter determinadas virtudes, mas não vai conseguir trazer elas para a prática.
Ou então, essas virtudes, elas não serão divinas. Uma virtude divina está conectada com essas qualidades da alma, né? Da alma divina, né? Então, você pode falar bem suave, aquela fala é serena, ela é preenchida de paz verdadeira. Ou você pode falar bem devagarinho e é irritante para o outro vai bater em você, porque não aguenta aquilo, essa forma chatíssima de ser. Por quê? Porque não preencheu a fala com as qualidades. Então deixa de ser sereno, divino, maravilhoso e vira uma coisa fraca, melada. Deu a pegar a ideia? Isso é bem importante. A virtude, para ser uma virtude divina, para ser encantadora, bonita, que é a nossa meta, ela precisa estar conectada com essa relação com Deus. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos fazer uns minutinhos de meditação. Eu vou mostrar como que eu faço para me conectar com essas qualidades de Deus. De novo, não são virtudes de Deus, né? Deus, ele é o oceano das qualidades. Nós temos que nos tornar virtuosos. Olha que bonita a minha xicrinha. Então, qualidades divinas. Vamos lá. Então eu vou conduzir uns pensamentos, que é como eu faço, né? Tem várias maneiras de fazer, cabe a você fazer uma experimentação, né? Então vamos lá, eu não vou pôr música, porque quando a gente põe música, e esse negócio aqui vai para o YouTube é chato que dói, vocês nem imaginam, é chato que dói, vai dizer que a música faz parte do conjunto lá da China, direitos autorais, e corta a meditação e corta a música. Então, não vamos pôr música, a meditação não precisa de música. Então, vamos lá. Então, pode respirar fundo agora, nesses minutos, vamos fazer uma meditação, uma conexão com a fonte. Então, respire fundo, porque isso você prepara o seu corpo para a meditação. E comece a voltar a atenção dos seus pensamentos para essa dimensão interna. E como foi falado, o princípio número 1 é quem sou eu? Sou o ser espiritual. Então isso ajuda na prática da meditação. Então eu sou um ser espiritual, eu sou um ser de luz que uso esse corpo físico. Vá criando esta imagem. Eu estou atrás dos olhos, como se fosse uma cabine de comando e esse corpo fosse um veículo, fosse um robô imenso. E eu estou ali controlando, atrás dos olhos, no meio da cabeça, onde eu, espírito, habito este corpo físico. O corpo é diferente. O corpo é material, ele tem atributos, mas eu, a alma, sou um ser espiritual, metafísico. Sou paz. Então agora, comece a criar também uma outra imagem. Que você é esse ser de luz, mas que no alto da sua cabeça, como se fosse 1 metro acima, no teto, como se fosse uma linha reta da sua cabeça para o alto, bem reto assim, comece a sentir que tem um ser, e nós vamos focar aqui na qualidade da paz, que é bem fácil. Então, imagine que o ser mais cheio de paz está no alto, você nem está vendo, mas você começa a sentir. Então é como se, uma outra analogia é quando você toma um banho de chuveiro. Então tem a ducha, que fica assim no alto, e aquela água vem e bate na sua cabeça. Então imagine que o Ser Supremo está um pouco mais acima,
E ele é cheio de paz, completamente cheio de paz. Então imagine, é como o ser mais poderoso, mas ao mesmo tempo mais pacífico de todos. Então é como se fosse assim um centro, uma estrela, um sol de paz no alto da sua cabeça. Comece a sentir muita paz chegando, como se você estivesse tomando um banho de paz. Ao invés de água, é vibrações de paz. E vá sentindo a presença deste ser totalmente pacífico. Muito mais que pacífico, um oceano de paz. Ele vai enchendo de paz no lugar onde você está, na sala, no quarto, no ambiente. E você vai recebendo ondas, vibrações ou uma luz de paz. E você vai sentindo esta paz. Você vai se sentindo leve. E é uma sensação, é uma experiência de paz. Este ser está bem perto de você. É o Pai. E essa energia vem lá do alto e chega até você no alto da sua cabeça. Isso vai ativando a sua qualidade interna da paz. Vá sentindo isso em você. Você é paz. Eu sou paz. Aonde eu estou está completamente cheio de paz. Então assim você vai ativando, resgatando a qualidade da paz. E você vai diminuindo a velocidade de pensamentos. E depois você vai falar com mais paz. E é dito falar com calma, com serenidade. Mas é com uma qualidade divina, a qualidade da alma, a qualidade pura. Então a sua virtude é uma virtude divina. Sua forma de se comportar será divino, será bonito, inspirará os outros. Você caminhará de maneira divina, de maneira calma, expressando paz, sentindo paz. Então, vamos voltando. Nada impede que essa energia que você ativou continue. O ideal é que você seja assim durante o dia, cheio de paz. Ok? Então, conecte-se com essa essência do eu, conecte com o Ser Supremo, você vai resgatar as qualidades da alma e daí você vai agir, e isso é virtude. O olhar, a fala, o comportamento, a intenção, relacionamento, é bem simples, certo? Então, espero que tenham entendido e sejam bem-vindos aí nas nossas atividades, palestras online. Temos um curso EAD também online, para vocês que estão mais nesse campo virtual, virtuoso. Então, obrigado por estarem aí. Om Shanti, boa noite. Silvana perguntou valores e virtudes. Não, valores é outra coisa. Fica para uma outra palestra. Fiquem com Deus. Om Shanti.